de certa forma, a palavra não seria discriminado, mas eles eram conceitos que não eram recepcionados pelo ordenamento jurídico. Se pensava que ideias éticas e morais deveriam ficar no campo de debate da filosofia e não vir para dentro do direito, porque o direito, naquela visão, naquela vertente mais legalista, normativa, de que o direito é regra escrita, né? Ou regra escrita para nós, né? Para outros países ainda regras costumeiras, mas o direito, então, naquela ideia muito de regra. Então, nós não tínhamos necessariamente uma concepção muito forte de ética ou de moral dentro das normas jurídicas. Isso começou a mudar, principalmente, no Brasil, principalmente, né, a partir da Constituição de 1988. Por quê? Porque a Constituição ela trouxe o chamado princípio da moralidade. O objetivo desse princípio da moralidade estar expresso na Constituição, lá no artigo 37 da Constituição, que estabelece quais são os princípios fundamentais da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então, eles vieram justamente para tentar dar esse caráter normativo para esse conteúdo ético e moral dentro da administração pública. Tanto que logo depois, né, logo na sequência, nós temos ali depois a lei de improbidade administrativa, que ela vai regulamentar também esse dispositivo dentro da administração pública. O Brasil, ele historicamente é um país que tem uma certa dificuldade no relacionamento entre moral, ética e serviço público, né? Ali, eu costumo até brincar nas aulas de direito administrativo, quando vou tratar do assunto, que na primeira carta, né, que Pero Vaz de Caminha em Caminha, ele envia para o rei de Portugal, né, ele apresenta o Brasil, ele faz a saudação, e ele já pede um emprego para o genro dele, né? Então, assim, no primeiro documento escrito do Brasil, a gente já tem uma prática de nepotismo, né? Então, aí por isso que nós estamos há tanto tempo, né, na luta com relação a esses elementos éticos e morais dentro da administração pública. A partir do artigo 37, caput da Constituição Federal, que vai trazer, então, esse princípio da moralidade, nós vamos distinguir, então, uma ideia de uma moralidade pública, um pouco diferente de uma moralidade privada ou uma moralidade subjetiva. Por quê? Quando a gente fala a questão ética é um pouco mais tranquilo, porque a ética vai mais relacionada a um conjunto de regras, mas sobretudo no elemento da moralidade, a ideia de moral, ela tem um certo aspecto subjetivo, uma vez que cada pessoa ela pode ter ali padrões morais, ela pode ter ali toda uma influência histórica, religiosa, social. Só um minutinho, pessoal, vou fechar a porta aqui, tá? Só um minutinho. Perdão, são percalços do EAD, né? Da aula remota. Então, a ideia do princípio da moralidade da Constituição é estabelecer um certo padrão de uma moralidade objetiva. O que seria essa moralidade objetiva? Eu definir na administração pública que existem alguns padrões morais que eles são aplicáveis à administração pública como um todo, independentemente do juízo de valor que eu posso fazer sobre aquela situação ou não. Então, eu saio um pouco dessa ideia de moralidade subjetiva, onde as pessoas, evidentemente, têm concepções morais distintas, e eu estabeleço aqui um conceito de moralidade um pouco mais objetivo, tentando dar, então, esse critério de objetividade para permitir que a administração possa justamente fazer um controle. Vamos dar aqui um exemplo muito simples de como há uma diferenciação entre o elemento legal, aquilo que é lícito e que é ilícito, que é um pouquinho mais do conteúdo que vocês vão ver na segunda agenda, e daquilo que é moral ou que é imoral. Vamos pegar aqui alguns exemplos, né? Há um tempo atrás, o ex-presidente
Jair Bolsonaro, ele precisou a nomeação do seu filho, de um de seus filhos, como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Então, ali, a nomeação dele como embaixador. Evidentemente que houve uma grande repercussão, e aí, claro, que nós precisamos analisar, então, esse fato, né? Então, nós vamos analisar da seguinte forma. O presidente da República pode nomear o seu filho como embaixador? Aí nós temos que verificar o que é que a legislação estabelece, se a legislação ela fixa algum limite ético e moral em relação a uma nomeação como essa. Aí nós vamos lá olhar para a legislação e nós vamos ver que a legislação diz que poderão ser nomeados ali para embaixadores, só para retomar aqui retomar não, né? Só para dar uma ideia do direito internacional, nós temos ali os representantes diplomáticos de um país, que são ali os diplomatas, que no Brasil é uma carreira de concurso público, que vão para o corpo consular e para o corpo diplomático. Dentre os vários diplomatas que representam o país, o Brasil em um outro país, nós temos o chefe da missão diplomática, que é o embaixador. Então, o embaixador é o chefe de toda a missão diplomática, que é uma função, que é um cargo em comissão, é um cargo comissionado que ele pode ser nomeado. A lei que regulamenta a carreira, ela diz que o ingresso se dá por meio do concurso do Instituto Rio Branco, e que serão nomeados os embaixadores dentre os servidores de carreira. Excepcionalmente, poderão ser nomeados como embaixador pessoas que não são do quadro efetivo de diplomatas. Essa pessoa precisa atender a alguns requisitos. Tem que ter mais de 35 anos, tem que ser brasileiro nato e tem que ter prestado relevantes serviços para a República Federativa do Brasil. No caso analisado, o filho do ex-presidente, ele é brasileiro nato, ele tem a idade e ele, podemos dizer que ele prestou ou presta relevantes serviços para o Brasil, porque se trata de um senador da República. Então, um senador é alguém que tem relevantes serviços, sim, prestados para a República Federativa do Brasil. Então, percebam que, do ponto de vista legal, todo esse não há um impedimento aí em todo esse processo. Por quê? Porque a legislação ela permite que haja, ela permite verificar, então, que nesse aspecto aquela pessoa atende aos requisitos legais. Aí nós vamos lá para uma outra trava que a legislação coloca, no caso que o direito coloca, né, o ordenamento jurídico coloca, que é a súmula vinculante do STF que veda o nepotismo. Então, porque nós temos o nepotismo, embora não esteja em lei regulamentado, temos uma súmula do STF que diz que eu não posso nomear parentes para ocupar cargos públicos, né? A autoridade nomeante não pode nomear parentes para cargos públicos. Essa é uma regra. Tem exceção? Tem. O próprio Supremo Tribunal Federal coloca uma exceção nessa súmula e diz que, quando se tratar de cargo político, não se aplica a vedação, então, do nepotismo. Então, perceba que, mais uma vez, tem uma exceção que permitiria que eu pudesse nomear o meu filho para ser embaixador. Por quê? Porque ele atende a todos os requisitos em lei e porque ele não está impedido pela súmula vinculante do STF. A partir daí, então, nós chegamos à seguinte conclusão. No plano legal, no plano da legalidade, essa nomeação atende às normas que foram propostas. Portanto, não se trata de uma nomeação ilegal. Por outro lado, aí nós teríamos que, e é isso que o princípio da moralidade vai trazer, ou vai exigir, ele vai exigir que haja uma segunda análise, que haja uma segunda camada de análise, que seja uma camada da moralidade. Mas a partir daí, essa nomeação, ela é moralmente aceitável dentro da administração pública? Será que no Brasil eu não tenho outras pessoas capacitadas para essa função que não o meu filho? Então percebam que a discussão em relação à ética e à moral, ela vai muito além daquilo que é simplesmente legal ou ilegal, lícito ou ilícito, regular ou irregular. Um outro exemplo que nós temos em relação à administração pública
que mostra um pouco de uma propensão no Brasil da autoridade política de utilizar aquilo que é público para algum tipo de benefício próprio. Nós temos ali inúmeras ações como essa na justiça, inclusive com condenações ali por improbidade administrativa, que é muito mais comum nos municípios, né? Talvez se alguém aqui já viveu ou vive em algum município do interior, vá se lembrar ali do prefeito novo que quando assume ele manda pintar o posto de saúde com as cores do seu partido, né? Então essa é uma prática arraigada na administração pública brasileira, assume ali uma nova gestão no município, se muda a logo do município, né? Então, ali município tal, agora um novo rumo para o município, ou município tal no rumo certo, né? Alguma coisa assim, com um novo símbolo e normalmente com as cores remetendo ao partido ou à coligação política daquele que foi eleito. Essa prática, hoje, para os tribunais, ela é de forma já consolidada, reconhecida como um ato de improbidade. Por quê? Porque as cores, os símbolos do município não devem ser as cores, os símbolos do mandatário, do gestor daquele momento. E sim, por que não utilizar o caminho mais simples, que é as cores do próprio município? Todo município, todo estado, União tem o seu brasão, tem o seu selo, tem as suas cores, a sua bandeira, né? Então você é muito mais fácil utilizar as cores para evitar pintar de azul e amarelo, ou depois vem o outro e pinta de vermelho, ou depois vem o outro e pinta de alaranjado, ou vem o outro e pinta de alguma outra cor. Então aí nós temos algumas dessas abordagens que hoje está muito presente na administração pública, justamente nesse espaço aí que sobra entre o que é lícito e o que é ilícito, e aquilo que pode ser moral ou aquilo que pode ser imoral. Em relação a esse aspecto, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Gostaria de trazer alguma discussão, alguma dúvida, algum complemento? Alguém aqui já presenciou alguma situação de uma certa confusão entre aquilo que é público e aquilo que é privado? Eu queria comentar que eu não sabia dessa de mudar as cores, que agora já tem até decisões, né, falando que é bem errado, né, mudar as cores. Mas é muito comum realmente mudar até a cor da escola, né? Muda a fachada da escola, muda ali a cor. Interessante, já aprendi uma coisa nova, ó. Nós temos um caso aqui em Dourados, um caso de certa forma meio famoso, meio célebre, de uma condenação de um mandatário político por conta de improbidade administrativa, que é um caso, eu não vou dizer aqui qual foi o candidato, ou qual foi o prefeito à época, mas foram adquiridos por meio de licitação veículos na cor vermelha com a placa final 13. Né? Então esse é um caso que ficou conhecido aqui em Dourados, né? Justamente por conta da utilização daquilo que é público, né? Daquilo que é público, de certa forma, trazendo sendo utilizado de forma privada, né? Então esse caso ficou famoso porque depois de muitos anos houve ali a condenação por improbidade administrativa, né? A Luísa disse aqui o gato Billy e Antônio João. Eu não conheço o gato Billy e Antônio João, mas eu gostaria de conhecer agora por conta dessa referência, que eu gostaria de conhecer a história do gato Billy em Antônio João. Então, aqui nós já vamos para um outro ponto interessante também, em relação a essa ideia do princípio da moralidade na administração pública. Por quê? Porque um dos aspectos mais interessantes dentro do princípio da moralidade, regulamentado pela lei de improbidade administrativa, é que o princípio da moralidade, ele vai dizer assim, configura ato de improbidade administrativa, mesmo que não haja prejuízo ao chamado erário, né, que o sinônimo é de cofres públicos, né? Então, esse é um avanço muito importante da legislação, porque mesmo que não haja prejuízo efetivo, poderá haver a condenação em
improbidade administrativa. Então, vamos dar o exemplo aqui. Vamos pegar aqui o veículo que foi adquirido aqui em Dourados, né? Vou usar como exemplo porque foi objeto de um processo judicial. O processo judicial é público, portanto, essa informação ela pode ser utilizada para fins didáticos, né? Se eu comprar um carro branco ou vermelho, há alguma diferença para a administração pública em termos de valores do veículo? Em regra, não, né? Em regra, as cores do veículo não diferenciam, a não ser que a pessoa escolha uma cor, a não ser que escolha alguma cor ali específica. Mas essas cores normais, chamadas cores sólidas, né? Todas elas têm o mesmo preço, elas já vêm de fábrica, então não haveria diferença. Há prejuízo para a administração pública que seja uma ou outra numeração de placa de veículo? Também, a princípio, não há nenhuma diferença, né? Porque a placa, o custo do emplacamento para a administração pública, ele é o mesmo, né? Então, percebam, nesse caso em tela, nós não temos um prejuízo para a administração pública. Não houve, por quê? Porque aquele valor seria empenhado, aquele valor ele foi pago, aquele valor ele proporcionou a aquisição do bem, e o bem está sendo utilizado devidamente pela administração pública, né? De vez em quando ainda é possível ver aqui em Dourados um desses veículos, né? Ainda em uso, né? Já estão bastante gastos, porque já faz bastante tempo, né? Mas ainda tem alguns ainda que sobreviveram ao tempo. Então, não há necessariamente um prejuízo para a administração pública, porque o valor seria gasto de qualquer forma. Porém, a ideia da moralidade, ela vai nos dizer que mesmo que não haja prejuízo efetivo, poderá sim ocorrer a condenação por improbidade administrativa no âmbito, então, da análise ali da violação do princípio da moralidade. Não teve prejuízo? Não importa. Violou a moralidade? Violou. Então, poderá haver condenação por improbidade administrativa. A Juliana pergunta, professor, de que maneira o princípio da moralidade ele pode influenciar a decisão de um servidor público ao lidar com situações onde a legalidade e a ética entram em conflito? Aqui, assim, esse conflito, ele é um conflito, de certa forma, aparente, né? Por quê? Porque todo ato ilegal, ele é, ao mesmo tempo, um ato imoral. Não há como ter uma ilegalidade que não seja imoral no ponto de vista da administração pública. Agora, existem alguns atos que são legais, mas podem parecer imorais, que eles podem se configurar como imorais. Vou dar um exemplo aqui. Podem parecer imorais na perspectiva de alguma situação específica. Vou dar um exemplo aqui. Recentemente, aqui em Dourados também, foi apreendido uma motocicleta, um veículo já bastante velho, assim, que era utilizado por uma pessoa um catador de materiais recicláveis. Então, a pessoa transitava com a sua moto ali bastante antiga, bastante já sem valor comercial nenhum, que utilizava, então, para poder ali carregar ali os seus materiais recicláveis. E a Guarda Municipal fez a abordagem de rotina. Evidentemente que aquele veículo não tinha nenhum tipo, não sei se algum dia teve algum tipo de irregularidade, né, com pagamento de taxas necessárias, não sei se a pessoa tinha CNH, algo do tipo. Porém, houve ali a abordagem, verificado então que há o descumprimento de regras que são estabelecidas, principalmente do Código de Trânsito Brasileiro, e também regras tributárias em relação ao não pagamento de taxas de licenciamento. O veículo foi apreendido, né? Foi apreendido como a lei define que tenha que ser feito, né? Que tenha que ser feito. Aí, nesse caso, evidentemente que isso gerou uma repercussão extremamente negativa, né, para a administração pública, né, no caso, para a instituição, para a Guarda Municipal, porque ela gera uma certa comoção social, né, como é que você retira um instrumento de trabalho de uma pessoa em situação de vulnerabilidade, que talvez seja o único bem que a pessoa tem para manter ali o seu sustento, né, que seria ali
não é nem o seu sustento, é a sua sobrevivência, né? A pessoa que vive uma condição de extrema vulnerabilidade, né? Então, a repercussão social é extremamente negativa, prejudicial para a administração pública, porém, para o servidor público, né? Nesse caso específico, infelizmente, para o servidor público, ao servidor público não é dado muitas vezes, né, pela legislação, ou nem sempre é dado um espaço para que o servidor público possa interpretar. Nem sempre o servidor público vai poder interpretar para chegar numa decisão que ele entenda como uma decisão mais correta ou mais adequada naquele sentido. Aí aqui nós temos um ponto que é um conteúdo que é trabalhado lá em direito administrativo, quando nós estudamos sobre os atos administrativos. Ato administrativo é qualquer ato praticado por um agente público no âmbito da administração pública, né, que tenha como finalidade ali gerar um efeito jurídico. Então, nós temos, por exemplo, dentro da administração pública, nós temos atos que são chamados de atos vinculados. Um ato vinculado é um ato que a lei ela já define exatamente como é que o ato deve ser praticado. Quando eu tenho um ato vinculado na administração pública, o gestor público, ou mesmo o servidor público, principalmente, ele não tem a possibilidade de interpretar, discutir, de flexibilizar aquele ato. Ele deve apenas cumprir o ato conforme foi determinado. Então, esse é um ponto que quando nós temos um ato vinculado à nossa frente, só resta uma alternativa, que é cumprir o ato exatamente como aquilo que diz a lei. Vamos dar aqui um exemplo muito simples em relação aos deveres, né? Acredito que aqui nós estamos, a maioria, acho que a maioria docentes, né? Vamos pegar um exemplo aqui em relação ao docente, né? Em relação ao docente, o docente ele tem a obrigação de atualizar ali o seu diário, né? O seu diário, né? O diário, como o próprio nome já diz, ele deveria ser diário, né? Então, o professor ali deveria todos os dias fazer a atualização. Não há uma regulamentação específica, o que nós podemos afirmar é que o professor deve manter atualizados os seus registros, né? Porque faz parte do seu trabalho. Então, não é dado ao professor ele não fazer o preenchimento do seu diário. Então, não é dado essa possibilidade, por quê? Mas eu entendo que na minha metodologia eu não gosto de fazer esse acompanhamento, porque eu prefiro não fazer, porque eu entendo que o aluno ele tem liberdade para que ele possa decidir se ele assiste a aula ou não. Mas percebam que, nesse caso, o professor não tem essa liberalidade. Por quê? Porque a ele é definido pelo regimento interno dos cursos de graduação que ele tem que manter o registro das suas atividades em sala, né? Então, nós temos aí um ato que ele é vinculado. Por outro lado, nós temos atos na administração pública que são os chamados atos discricionários. Atos discricionários são aqueles atos que estão no âmbito de uma possibilidade de interpretação pelo gestor público para definir qual é a melhor situação para aquele caso. Quando nós falamos em um ato discricionário, nós estamos dizendo, então, que o gestor público, ou que o servidor público, ele pode, dentro de alguma margem de escolha, ele vai poder escolher como aquele ato será praticado. Então, vamos dar um exemplo aqui. Em qual mês o servidor, não o docente. O docente tem regra que é conforme o calendário acadêmico. Mas em qual data o servidor, que seja técnico, ele tem que tirar as suas férias? Em qual data? Nós não temos exatamente uma data específica. Então, ao longo do seu período, ele tem o seu período aquisitivo, que é os primeiros 12 meses, a partir dali ele tem mais 12 meses, chamado período de gozo, quando ele vai poder pedir as suas férias. Quando que ele tem que pedir as suas férias? Então, ele tem um espaço ali de 12 meses, que ele poderá escolher quando será o melhor momento para tirar as suas férias. Nesse caso, aí respondendo aqui, fechando aqui a pergunta da Juliana, o primeiro filtro, Juliana, vai ser sempre o filtro da legalidade. A primeira análise é sempre uma análise legal, né? Você vai abrir a legislação e da legislação você vai extrair aquilo que é de entendimento, vai extrair aquilo que é considerado como regra jurídica ou não, né?
Depois, se vocês olharem lá no artigo 218, nós vamos ver que não é tão fácil, né? Por mais que a lei possa dizer aquilo que é lícito ou ilícito, nem sempre é fácil você interpretar. Vou dar um exemplo aqui, Juliana, de qual é essa dificuldade. Se a gente pegar o artigo 218, que é justamente o primeiro, né, que vai falar sobre as regras, vou colocar aqui no chat só para a gente... que é dever do servidor público, né, ser assíduo e pontual, né? Então não pode faltar e não pode chegar atrasado, né? E aí, claro, é, nós não somos não somos máquinas, né, que conseguimos executar todas as tarefas exatamente no mesmo horário, todos os dias, da mesma forma, durante 35 anos, né, que é mais ou menos o tempo que a gente leva para aposentar. E, eventualmente, alguém vai chegar um pouco atrasado no trabalho. Vai chegar, isso é normal, faz parte, né, acho que faz parte dos pequenos infortúnios da vida, né? Em algum momento, claro que você vai chegar atrasado. Aqui não é a impontualidade habitual, tá, pessoal? Aquela pessoa que ela acorda cedo para se atrasar, né? Que ela acorda cedo e vai por conta, vai de forma voluntária, ela vai por descaso, não, é aquele atraso eventual. Essa pessoa deve ser punida pelo seu atraso de 15 minutos em determinado dia? Então, a princípio, nós vamos entender que não, né? Embora a letra da lei, a letra fria da lei diga que é um dever ser pontual, caso a pessoa em alguma situação tenha atrasado um pouco, aí nós vamos olhar aqui, passa da legalidade, né? Nós vamos analisar aqui do ponto de vista da ética, né? Essa conduta foi uma conduta ética ou uma conduta antiética? A pessoa teve ali um pequeno contratempo que não permitiu que ela chegasse no horário certo. Tem uma criança pequena, né? Criança pequena é sempre imprevisível, né? Você arruma a criança, fala, fica aqui arrumado. Né? Quando você olha para o lado, a criança já sujou a roupa e tem que trocar, né? Então aí você precisa acabar atrasando um pouquinho. Perceba que não parece ser ali uma falta de compromisso ético da pessoa com a administração pública, o que então, no filtro da ética, ali talvez então não importaria em uma punição administrativa, né? Por outro lado, se esse é um tipo de conduta, ou de forma reiterada, ou de forma deliberada para trazer algum tipo de dano para a administração pública, aí nós podemos entender que a mesma conduta, se analisada ali a sua intenção ou se analisado o prejuízo para a administração pública, essa mesma conduta poderia sim acarretar, por exemplo, uma penalidade administrativa. Imagina a pessoa que trabalha em um local e esse local é um local de atendimento ao público. Atendimento ao público sempre tem que ter muito cuidado com relação ao horário de atendimento. Imagine que você vai até um local, você se desloca, imagine na UEM, sobretudo nas unidades que são mais afastadas, a pessoa se desloca, chega até lá, e não há ninguém responsável ali pelo serviço que precisaria, que a pessoa precisaria, né? Então chega lá e não tem ninguém, e ninguém sabe e tal, ninguém foi avisado, não há previsão, simplesmente hoje não vai acontecer esse serviço porque a pessoa não veio e não avisou. Então perceba que daí nós já temos uma conduta que ela pode vir a violar a ética que é esperado, né? Que é esperado é que a administração pública ela atue ali dentro do princípio da continuidade do serviço público e que permitindo então que o serviço possa ser executado sempre da forma como ele é previsto, né? A Cristiane comenta, né? No caso, ele tive uma situação específica. Havia um aluno do Bolsa SPI, ele frequentava todas as disciplinas, exceto uma que era num horário que parece que ele não poderia. Era noite e tal. Como era no primeiro ano, ele não poderia trancar. Ele acabou perdendo a bolsa, foi uma situação que deixou num conflito ético, apesar de... Exato. Nós temos E aí, Cristiano, a gente tem que avançar em alguns pontos dentro da UEMS, né? O nosso regimento ainda é um regimento muito, sobretudo da graduação, né? Ainda é um regimento muito rígido em algumas questões, né? Recentemente, por meio de uma
por meio de uma CI da Pró-Reitoria de Ensino. Nós respondemos ali a um questionamento da PROAF, que cuida do ingresso dos alunos dos alunos PCD, né, das pessoas com deficiência, e nós tínhamos uma situação ali um tanto quanto complexa. Por quê? De acordo com o regimento, não existe trancamento de disciplinas. Tem o trancamento especial lá naquelas hipóteses, mas no primeiro ano você não tem trancamento de disciplinas. Então, o aluno, quando se matricula na UEMS, ele tem que realizar todas as disciplinas que são daquela série. Então, se eu vou matricular no segundo ano, eu tenho que matricular em todas as disciplinas do segundo ano. Só vou fazer o ajuste de horário se houver algum choque ali, que daí aplica as regras do regimento. Porém, em relação aos alunos que são pessoa com deficiência, nós sabemos que há todo um trabalho que é realizado, sobretudo ali pelos profissionais AE, para que esse aluno tenha plenas condições de se desenvolver dentro da universidade. Por quê? Porque o aluno com deficiência, ele tem uma dificuldade maior em relação aos demais, porque ele tem uma barreira, seja ela física, seja ela intelectual, seja ela cultural, seja ela uma dificuldade de aprendizado, ele tem uma barreira a mais que ele precisa superar para daí ele chegar no mesmo patamar do aprendizado do aluno que não é pessoa com deficiência. E nós chegamos à conclusão que deveria ser autorizado ao aluno com deficiência que ele reduzisse o número de disciplinas que ele cursa. Por quê? Porque muitos desses alunos, eles precisam do contraturno para que ele possa ter o apoio, o auxílio do AE. E esses alunos, muitas vezes, com toda a carga horária fechada, aula de segunda a sábado, ele não tinha o contraturno para realizar, sobretudo se ele vem de ônibus, se ele mora em outro local. Então, não tinha esse contraturno, que dificultava. E outra, o aluno entrando no primeiro ano, o aluno pessoa com deficiência, ele entra, ele tem que superar uma série de dificuldades, e aí no final do ano, ele matriculado ali em 12, 13, 14 componentes, ele acabava reprovando em 5, 6, 7, o que trazia para ele uma frustração, um desestímulo, uma sensação de que ele não tinha condições de cumprir aquilo que foi proposto. Então, a ideia foi, vamos então flexibilizar. Por quê? Justamente para tentar evitar esse conflito ético, muitas vezes, que acontece com o coordenador do curso. Por quê? Porque ele tem que cumprir o regimento diz que não tem alternativa. Então, precisa cumprir o regimento. Mas agora, o papel da universidade é encontrar, dentro daquilo que está no regimento, qual é um meio termo ou qual é a possibilidade que nós temos de fazer com que esse aluno possa continuar dentro da UEMS, com alguma medida que seja mais favorável para o seu pleno desenvolvimento. Então, esse é um ponto que a gente vê uma questão de cumprimento de regimento e de necessidade ali de uma análise um pouco mais ética para verificar qual é a conduta mais favorável, no caso, ao aluno. Nesse caso, é uma interpretação em prol mesmo do aluno. Mais alguém tem algum ponto que gostaria de comentar? O aluno que apresenta atestado com menos de 15 dias não é licença, mas é atestado. Abono de falta. Esse é o nosso grande. Acho o grande, não vou dizer o grande conflito ético, mas o mais comum conflito ético que nós temos aqui em relação ao ensino é a questão do atestado, né? Por que que o aluno ele, ele não pode abonar a falta dele como atestado médico? Por que que tem que ser no mínimo 15 dias, né? Por quê? Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: o aluno ele tem um número de faltas que ele pode utilizar. Então, ele já é dado para ele, ó, você vai cumprir aqui tantas horas, mas você pode faltar tantas vezes. Essas faltas são suas. Esse é um ponto que o regimento ele entende.
A partir daí, o regimento entende que, como ele já tem um percentual de faltas para que ele possa fazer a gestão da sua falta, né, porque o aluno ele faz, né, a gestão da sua falta, para que ele possa fazer a gestão, então não precisaria ter abono de faltas para atestados menores do que 15 dias. Mas nós sabemos como são os alunos, né? O aluno da graduação, ele, ou até mesmo da pós-graduação, né? Mas o aluno como um todo, né? O aluno como um todo, ele pensa assim, bom, se eu tenho tantos por cento de falta, essa falta já é minha. Eu já posso usar minha falta. Então eu posso faltar esse percentual que eu tenho aqui. Então essas faltas já são minhas. E ele pensa que, além das faltas que eu posso faltar sem motivo, eu ainda quero faltar aquelas que eu tenho motivo. Então ele vai dizer, eu tenho minhas faltas sem motivo e eu tenho minhas faltas com motivo. E ele quer que a instituição faça o abono da falta dele quando ele tem uma justificativa. Então essa é a visão do aluno. E é por isso que os alunos estão, quem é coordenador aqui, o secretário, sabe que todo dia, né, tem um aluno lá no balcão da secretaria com um atestado de 1 dia, 2 dias, 3 dias, lá para para pedir então esse abono, né? Tem situações que eticamente são justificáveis? Tem, vamos pensar. Vamos pensar que esse aluno, ele acabou faltando ali parte da sua. Ele já utilizou o seu limite de faltas, ele já está no limite de faltas. Ele já está no limite de faltas. Imagine que esse aluno, e não importa o motivo, porque teve problema com o transporte, porque ele trabalha, porque ele tem família, porque ele não quis ir mesmo aquele dia, e ele já alcançou o número máximo de faltas. Ou seja, ele já está na corda bamba, ele não tem mais nenhuma falta para que ele possa faltar. E esse aluno vai lá e, por exemplo, e contrai Covid, que é uma doença infecciosa. E aí, como é que nós ficamos em relação à questão ética? Você diz para o aluno, você não pode mais faltar, porque você já tem o número de faltas, você não pode mais faltar e você não pode abonar a falta, porque o seu atestado é de 7 dias. Aí, quais são as opções que nós temos? O aluno reprovado por falta, o aluno reprovado por falta, reprovando na disciplina, ou o aluno comparecendo na aula com Covid, né? Colocando em risco a saúde tanto dos professores, quanto dos servidores, quanto dos demais colegas. E aí, qual é a solução mais adequada nesse caso? Aproveitando, então, já fica em forma de pergunta. O que é que vocês fariam nesse caso? O aluno chega lá e fala, professor, estou com Covid, já estou com, já estou com um número de faltas. O que é que você diria para esse aluno? O da enfermagem vai ficar na casa dele, porque nós não vamos deixar ele vir contaminar o restante da turma toda e comprometer o restante da disciplina. Então, a gente vai orientar que mantém-se, até porque tem uma lei, né, de vigilância sanitária que ele deve ficar, né, protegendo o restante da comunidade acadêmica. De todo modo, tem a implicação, você vai reprovar o aluno por causa disso? E aí você tem que pensar, é um conflito mesmo, né, Fernando? Porque aí como é que a gente faz? É um bom aluno, apesar de as nossas disciplinas são anuais, né? Então, ao longo do período, pode ter acontecido fatores que impediram ele de vir, pode ter acontecido fatores em que ele teve uma virose, em que passou 2 semanas, ele aí atestado de 1 semana, e passou um período, ele teve uma dor de garganta e ficou com atestado de mais 1 semana, e aí ele vai estar comprometido com a falta, e aí ele pega o Covid no final do ano, o cara tem imunidade baixa, e aí a gente faz o quê? Então, eh, penso eu que aí impera o bom senso, e trabalhar com esse aluno uma forma de recuperar de uma outra forma, porque só que para a gente também é uma questão complicada, porque aí o aluno ele não está na sala de aula, e a gente não quer que ele reprova por falta por aquilo, então, o que que a gente usa?
E aí, Fernando, vou te fazer uma outra pergunta, uma outra provocação. Em Costa Rica, a gente tem um curso que tem unidades temáticas, é um curso concentrado, então toda semana vai um grupo de professores, são unidades temáticas. Se o aluno pegar em uma semana uma gripe e ficar uma semana sem ir, com um atestado de 7 dias, aí ele se recupera e vem, fica os outros, assiste uma semana de aula. Na outra, ele fica doente por algum outro motivo, ou morre alguém da família dele, ele tem, sei lá, acontece alguma coisa, não é pai, não é mãe, mas é algum familiar próximo e ele também não tem o direito, né, da licença. Ele pode reprovar na unidade temática, mesmo sendo um aluno excelente, reprovar por falta, por não ser um motivo que faltei porque eu quis. Eu tive um impedimento. Então, como a gente, olha para isso, né, e e aí penso, assim, na questão jurídica também. Se esses alunos com esse tipo de atestado, com menos de 15 dias, aí ele reprova ele por falta, e ele acionar a justiça comum, como têm sido as decisões, né, porque aí a gente também tem que refletir sobre isso. Então, para mim é um conflito grande, assim, de bastante reflexão, como a gente age. Aí aqui o grande problema do bom senso é que cada um tem o bom senso que acha que é bom, né? Cada um tem o seu, né? Todo mundo acha que o seu Exatamente. senso é que é o e aí o que vai acontecer nesse caso, né, professora? Um colega vai abonar e o outro vai falar que não, né? E o outro vai é sempre assim, né? Todo mundo aceita, sempre tem um que fala não, né? E aí a gente gera um problema que é uma falta de uniformidade no tratamento, né? O que vai gerar daí um segundo problema que é uma insegurança jurídica em relação à gestão, né? Porque daí o bom senso volta naquela questão da moralidade subjetiva, né? Cada um vai fazer uma leitura, né? Um vai dizer assim, não, realmente ele teve uma série de dificuldades e ele teve uma série de dificuldades e ele é um bom aluno e ele merece abonar a falta, né? O outro vai pensar, olha, quando eu estudei era muito pior para mim, eu tinha muito mais dificuldade, eu tinha que pegar tantos ônibus, eu tinha que andar de bicicleta, eu tinha que tal, e eu estava lá, então se eu conseguir, ele também tem que conseguir. Então, assim, perceba que daí essa leitura de cada um vai trazer uma insegurança jurídica muito grande, né? O professor Daniel coloca aqui uma questão para contribuir com esse debate: o aluno não sabe se e quando irá ficar doente, se antes do consumo total de faltas ou após o consumo total de faltas, né? A falta por motivo de saúde deveria ser contabilizada. É uma possibilidade, professor. Nós poderíamos pensar, né? Se o servidor, por mais que ele não tenha um limite de faltas, mas se o servidor, ele um dia de atestado, ele é aceito, né? Para o aluno, a gente poderia pensar também em algumas situações, né? Um ponto que nós avançamos na legislação esse ano foi a alteração do regimento permitindo que o aluno, quando ele é agente público, ele poder abonar a falta em serviço, sobretudo para aqueles que têm alunos que são militares, né? Que é o que acontece mais, né? Os alunos eles têm ali convocações para o trabalho, né? Tanto militares federais quanto policiais militares ou bombeiros, né? Ou mesmo alunos da área da saúde, né? Que às vezes precisam de algumas situações, eles precisam se ausentar. Nós não tínhamos no regimento nada que amparasse e voltava nisso que a professora Ana falou, que é o bom senso, né? O aluno vinha lá, professor, eu fui escalado para trabalhar, aqui está minha escala de serviço, eu tive que trabalhar aqui num evento da cidade que eu fui convocado como militar. E aí ficava aquela situação do um professor aceitando aquela convocação ali daquela escala de serviço, abonando a falta do aluno, o outro professor entendendo que não, que se o curso é presencial e ele já usou as faltas deles, que ele teria que reprovar. Então nós temos essa situação aqui para analisar, o que nos coloca novamente nesse conflito ético, né? E acaba que no caso do coordenador, o coordenador é aquele que fica justamente ali que fica no fogo cruzado, né? Entre o pedido do aluno e entre o cumprimento das obrigações que são regimentais, né? Alguém levantou a mão, foi a Neandra que levantou a mão? Sim, eu ia comentar, mas enfim, é porque aqui, como secretária acadêmica, né, como que a gente age aqui normalmente. Normalmente, realmente, é que nem o senhor colocou, vai ficar muito a critério do professor, né? E aí tem professor que aceita, às vezes, e passa alguma atividade a mais, ou uma atividade que o aluno vai fazer em casa, talvez,
para tentar abonar essa falta. Mas aí são questões, né, de como resolver isso. O professor Walter comenta que essa questão do testar outros assuntos como regras de transferência demonstra que precisamos rever nossas normativas para atender a realidade da nossa instituição. Atualizar as regras é necessário, pois pode ter servido para um determinado momento histórico. Exato, né? Esse é um ponto que nossas legislações, na verdade, elas são um tanto antigas, né? E mesmo o nosso regimento interno, por mais que ele seja de 2017, já está indo aí para 7, 8 anos, né? Ele ainda tem um espírito da lei, né? Ele ainda tem ali ainda tem regras bastante engessadas, algumas questões que nós, aos poucos, estamos tentando, né? Fazer ali algum tipo de reforma nesse regimento para tornar ele um pouco mais flexível, né? A primeira ideia nessa questão da flexibilização da grade curricular para o aluno com deficiência, pensar em ampliar essa situação para outros alunos, para outros casos, né, para que o aluno possa, se o aluno, por exemplo, ele tem uma atividade profissional que talvez ele não consiga todos os dias, que ele possa reduzir o número de disciplinas, ele vai integralizar o curso num tempo maior, mas pelo menos ele vai conseguir integralizar o curso sem reprovações, né, mantendo ali as suas, ao invés de cursar 8, 10 disciplinas por semestre, vai cursar 4, 5, vai demorar um pouco mais, mas ele também vai chegar no mesmo resultado que nós queremos, que é a colação de grau, né? A gente quer o aluno formado, né? O registro da presença pessoal é por meio do Moodle ou vocês têm que acessar o recurso do encontro síncrono desta aula, ele está disponível aqui. Então tem o link aí para que vocês possam registrar a presença. Então deixa eu colocar um outro conflito ético aqui, e aí talvez vocês possam me ajudar a responder, né? Até porque esse caso está para ser respondido. Vamos lá, então, aqui na nossa turma, estamos em 38, mais de 38 pessoas, né? Aqui na turma, 46 pessoas, eu e mais 45, e a situação é a seguinte, vamos colocar aqui o conflito ético. Uma aluna que é mãe, ela pode levar a criança para a sala de aula ou não? O que é que vocês acham? Vamos colocar aqui, vamos fazer uma aluna, mãe,